como intenção ser aperfeiçoada conforme a gente vai tendo uso, tá? Então, fico à disposição de vocês. Nossa intenção, como eu abordei ali nos e-mails, né, que muitos receberam, é um treinamento coletivo, então, pessoas de vários escritórios, vários clientes nossos, pessoas que, usuários que ainda não são efetivamente clientes, então aqui vai ser uma troca também muito legal para nós fazermos, tá? Antes da gente começar, quero apresentar para vocês os nossos CSs. A partir de março também, logo um pouquinho antes ali da migração 100% da nova versão, nós assumimos a posição de CSs, né? Então, anteriormente tinha ali um time um pouco mais enxuto nessa condução no dia a dia do atendimento, e a gente fez um upgrade, vamos pensar assim, no time, e trouxemos novas pessoas para compor o time de CS, que tem como principal objetivo ter esse atendimento mais direcionado, né, ter esse auxílio mais pontual, entender a fundo mesmo o negócio de cada um, para que a gente consiga, de fato, ajudar a gerar mais resultados, né. Então, a gente está no momento, pessoal, de uma transição também na forma de atender. Então, vem tudo ali se consolidando para que a gente, de fato, se torne uma ferramenta que seja essencial aí dentro da estrutura de vocês. Então, os nossos CSs aqui é a Hanna, é o Flávio, a Heloísa e a Jade. Então, quem ainda talvez familiarizou ali com os CSs, depois a gente tem uma jornada que vai acontecer de apresentação ou de atendimento, de objetivos, que vai cada CS vai conduzir o seu escritório da melhor forma. Tá legal? Minha intenção com o treinamento é fazer um treinamento por módulos, então a gente vai falar da tela de welcome, da tela de oportunidades, tela de tarefas, reuniões, então eu vou passar pelas principais funcionalidades, tá, gente? A gente tem muitas outras funcionalidades, talvez a gente não consiga se aprofundar tanto em todas elas, talvez eu possa fazer um segundo para uma profundidade um pouco maior em outras funcionalidades que ficam um pouco mais no backstage, mas a intenção é que a cada módulo eu vou abrir para perguntas, né? Então levantem a mãozinha ali nesse momento, já fiquem aí na ordem de perguntas, finalizando a apresentação do módulo, eu vou liberar para que cada um faça as perguntas correspondentes àquele módulo, tá legal? Talvez, durante a apresentação, vocês percebam que tenham pontos de melhoria dentro do seu CRM, né, enquanto escritório. Pontos tratados pontualmente, cada CS vai fazer as anotações e vai entrar em contato individualmente para tratar essa evolução de forma operacional. Legal? Chat também está aberto, então se vocês quiserem ir perguntando ali, os CS também vão estar prontos para conduzir vocês. Tá ok, gente? Podem mandar um joinha. Tem os bonequinhos aqui abaixo, ó, para vocês comunicarem comigo. Manda um joinha aqui, ó. Isso, gente. Boa. Muito bom. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, quando vocês acessam hoje o CRM, muito bom, gente, isso aí. Quando vocês acessam hoje o CRM, eu acho que o principal impacto é a tela inicial, né? Então, anteriormente, nós tínhamos as dashboards, que a gente já entrava ali dentro direto, só que ao longo da nossa jornada de relacionamento ali com os nossos usuários, muitos falavam assim, Jana, eu quero ter uma tela mais welcome, algo que eu consiga visualizar as coisas de uma mais rápida, de uma forma mais, né, intuitiva. Então, foi isso que fizemos. Então, essa tela, que é o que a gente chama de tela de welcome, ela tem como objetivo com que cada usuário personalize a sua forma de trabalhar, tá? Então, aqui, nesses atalhos rápidos, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, de configuração. Esse botãozinho aqui de configuração, só um minutinho aqui, gente. Pronto, era só para confirmar aqui. Esse botãozinho aqui de configuração permite que você traga para esses atalhos apenas os menus que são importantes para o seu dia a dia de trabalho, ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Jana como um exemplo. Vamos dizer que a Jana hoje ela atua só com ticket, então eu não preciso ter as outras informações. Eu vou deixar aqui só o meu botãozinho de ticket,
Eu entro aqui, clico no ticket, já sou direcionada para o menu de ticket. Ah, Jana, eu quero aqui ter o meu ticket e minhas oportunidades, por exemplo, né? Então, eu venho aqui e vou levando para cá aquilo que para mim faz sentido. Então, aqui vocês vão ver que tem uma série de opções, todas elas até ser o micro do micro, né? Que é, por exemplo, criar um lead ou fazer algo nesse sentido. Então, deixa eu pegar aqui meu oportunidades. Então, aqui, ó, eu vou clicando e vou colocando aquilo que eu quero visualizar. Então, isso permite com que cada usuário customize a sua tela principal, ok? Logo abaixo, nós temos aqui esses widgets, que eu não sei se chamam widgets, gente. Eu estou chamando de widgets, mas podem chamar aí, né, o que fizer mais sentido para vocês. Eles também são customizáveis. Em que sentido? Aqui a gente pegou as principais módulos do sistema e trouxe para uma visualização rápida. Então, uma das principais funcionalidades é a integração com o e-mail. Então, aqui eu já estou integrada com a minha caixa de e-mails. No caso de vocês, quem ainda não conseguiu fazer a integração, a gente tem duas vertentes aqui, gente. É o seguinte, eu posso clicar em cima desse botão não lido, caixa de entrada, vai abrir para vocês um pop-up. Vou fazer aqui, ó, pela minha conta de demonstração. Me dá só um minuto. Aqui, ó. Abre aqui para a gente um pop-up. Esse aqui que aparece para vocês. E vocês vão escolher qual é o e-mail que vocês desejam integrar. O que é muito importante? Quando eu falo normalmente de escritórios, ou MFOs, ou afins, normalmente é a BHS quem conduz ali, quem é o administrador por este e-mail. De acordo com cada gestora ou cada banco, a BHS ela precisa de uma autorização para liberar o aplicativo. Não só o nosso, tá, gente? Qualquer aplicativo que vocês desejam integrar. Então, precisa-se mandar um e-mail para a BHS vai fazer a liberação lá do lado deles. Depois que essa liberação acontece, que de fato vocês vão conseguir integrar, principalmente olhando para o Office 365, tá? Há alguns dias atrás, eu até mandei um e-mail para todo mundo explicando este processo, tá? Eu sei que o Vitor, que está aqui com a gente da Questor, também já começou a conduzir ele com a BHS, tenho aqui outros clientes que também já conseguiram integrar. Então, são coisas pontuais que aí não depende só 100% da gente, precisamos aí dessa força-tarefa de vocês para a gente ajudar a fazer essa integração. Jana, eu não tenho vínculo com o BHS, eu sou administrador. Então, você mesmo consegue fazer essa autorização. Ou aqui no caso, por exemplo, do Gmail, é bem simples, você clica, vem aqui em autenticar, pede para você login e senha. Então, aqui eu vou pegar o meu mesmo. Põe aqui login e senha, continuar. Ele dá aqui um permitir. Eu venho aqui, ó, autenticado com sucesso, tá? Depois que eu salvo, ele já começa a sincronizar a minha caixa. Tá legal? Beleza. Então, aqui, principal função de e-mail, eu acho que é esse o ponto aqui que muitas pessoas têm dúvidas. Tem essa questão da BHS, vi a Clara ali com a mãozinha levantada. A gente tem pontos aqui de ajuste entre a BHS e CRM, que está muito relacionado a essa autenticação. Daqui a pouquinho eu libero, tá, Clara? Vinculado ao e-mail, nós temos aqui este widget que a gente chama de calendário. Aqui, esse widget de calendário, ele tem como intenção unificar tudo do sistema que está relacionado tanto à tua agenda, quanto às suas atividades dentro do CRM. Então, por exemplo, vencimento de produtos, vencimentos de tarefas, vencimentos de tickets, vencimentos de oportunidades, tudo aqui vai estar contabilizando para vocês aqui. E aí, por aqui, você consegue já abrir isso e fazer uma consulta, ir para dentro do negócio, ou já realizar uma tarefa. Então, essa telinha aqui de calendário é uma forma da gente fazer essa concatenação de tudo que eu tenho com uma data prevista dentro do meu CRM. Se eu não quiser manipular por aqui, eu tenho este botãozinho aqui do lado, ó, abrir calendário completo.
Por aqui é a minha agenda mesmo, aonde eu tenho essa minha visão 360. Então, se eu venho aqui, por exemplo, em agenda, eu vou ter isso aqui em forma de lista, tenho isso em forma de mês, tenho isso em forma de semana, tenho isso em forma de dia. Então, também é uma forma de vocês acompanharem todas as atividades que vocês têm dentro do CRM, tá? Então, são essas duas principais funcionalidades que concatenam esses dados externos. Além disso, né, todos esses widgets aqui, eles são modificáveis, então você consegue ir ajustando e adequando de acordo com aquilo que para você faz sentido. Daí, então, eu tenho aqui a parte de tickets, que também é uma forma de visualizar. O que são os tickets, tá, gente? Temos muitos escritórios que utilizam, tem outros escritórios que ainda não exploram essa funcionalidade, mas qual que é a intenção de tickets? É a troca de informações entre áreas, né? Então, o comercial manda uma demanda para o back-office, ou para a mesa, ou para a renda fixa, e afins. Então, por aqui também, cada pessoa consegue acompanhar os seus tickets abertos hoje, na semana, no mês, ou uma data personalizada, por exemplo, e fazer um acompanhamento aqui do que está aguardando, o que está em progresso, o que está pendente, tudo que foi concluído. Então, também é uma forma de visualização rápida. Além disso, tenho aqui meu widget de oportunidade, eu só vou arrastando eles aqui. Tenho aqui meus widgets de oportunidade, que assim, são os meus pipelines. Então, por exemplo, aqui eu sou vinculada a vários pipelines, então eu acabo visualizando tudo de todo mundo, né? Mas aqui, se eu quero selecionar um pipeline específico, consigo visualizar, também posso ter isso por período, consigo visualizar apenas os negócios vinculados a mim, e aí também aqui é uma questão de permissionamento, tá? Usuários que acabam tendo uma permissão para visualizar tudo de todo mundo, acabam visualizando aqui em receita perdida, receita ganha em andamento, só os dados vinculados a ele. Se eu sou gestor, se eu sou um líder de equipe, se eu clico aqui em todas, eu acabo visualizando tudo de todo mundo, tá? Tarefas, então, tudo que eu tenho de tarefas para vencidas, pendentes e concluídas, tudo que eu tenho de reuniões agendadas, todos os meus contatos sem interação, isso aqui também é bem interessante, que era uma necessidade que alguns usuários traziam para mim, que era, Jana, eu quero ver os meus clientes, por exemplo, customer aqui, que fazem 7 dias ou 14 dias que eu não tenho nenhum tipo de interação, né? Então, aqui, o sistema próprio vai fazendo esse filtro, até para ajudar vocês a fazer essa frequência de relacionamento de uma forma também mais fácil. Tá legal? Então, pensando em estrutura de welcome, qual que foi a nossa ideia? Foi que trouxéssemos para cá as principais funcionalidades para que vocês conseguissem ter uma visão muito clara, muito rápida daquilo que está sendo necessário para vocês terem uma atenção naquele momento, ok? Bom, sobre o módulo de welcome, perguntas a respeito? Não? Boa. Ponto importante. Beleza, Bruno, obrigada. Ponto importante aqui, tá? Aqui a gente está falando de usuários e empresa, né? Então, cada escritório, cada cliente nosso vai acabar adotando um método. Qual que foi o nosso pensamento? Que cada usuário se adequasse à sua tela de trabalho. Mas, às vezes, tem escritórios ou clientes que preferem que tenha um padrão para todo mundo. Então, isso também pode acontecer aqui, ó, definir como padrão de empresa. Então, gestores e líderes ali têm essa autonomia de definir um único modelo para todo mundo. E aí, neste caso, quando é padrão da empresa, o próprio usuário não consegue fazer essas atualizações, tá? Então, importante trazer isso também, caso aconteça. Beleza? Aqui no menu lateral, muitos de vocês podem estar aqui, ó, com o menu aberto, nesse sentido aqui. Então, aqui, este menu, aqui nos 3 pontinhos, ele permite com que você consiga visualizar esses dados aqui do lado, esses menus aqui do lado. Se eu clico ali, ele fica só com os ícones, permitindo um pouco mais de espaço. Então, isso depende muito aí de acordo com o que você quer ter de experiência, né? Então, aqui no menu,
ele também é personalizado. Então, primeiro, tema, logo aqui embaixo, ó. Cada usuário tem a permissão também, lembrando, gente, usuário, empresa, né, a empresa pode optar em ter uma visão aí diferente. Cada usuário pode ter, então, a sua aplicação de estilo. Então, estilo customizado, aqui a pessoa traz como vai ficar, ele pode escolher aqui o formato, trazer cores, colocar uma imagem de fundo, fazer uma personalização da marca. Então, aqui eu tenho a opção, né, de aplicar para todos ou não. Então, aqui, por exemplo, coloquei esse fundo cinza, que eu particularmente minimalista, que eu gosto. Então, cada usuário também consegue personalizar a sua tela de fundo. Além disso, a gente tem aqui a opção em configurações. Alguns de vocês vai ter a opção aqui de editar menu, ocultar, né? Então, se eu venho aqui em editar menu, eu tenho a autonomia aqui na minha lateral de também permitir ficar expostos para mim apenas os menus que condizem com o que eu vou ter de necessidade no dia a dia. Então, antes da gente ficar, né, pulando de vários menus em vários menus, Jana, tem uma lista aqui de menus que eu não acesso. Então, agora, particularmente, cada usuário personaliza a sua forma de trabalhar, o que permite também ter uma melhor dinâmica de usabilidade. Tá legal? Bacana. Aqui também, né, eu posso redefinir o meu menu de forma anterior. Aqui eu já estou com um item ocultado, que é o meu calendário, então eu posso voltar ele aqui para minha tela, se for o caso, ó, voltei ele para cá. Então, aqui são algumas personalizações que a gente consegue fazer. Além disso, eu tenho aqui, ó, adicionar item personalizado. Então, o que que é isso? Vamos dizer que você tem aqui o link não sei, de um drive que vocês usam muito, ou, sei lá, de um sistema, de um admin, algo nesse sentido. Então, aqui, vocês podem pegar um link externo, vincular aqui, pode colocar em abrir em nova guia. O que que o sistema vai fazer? Né? Eu estou aqui sem um link externo, então não vai me ajudar muito. Deixa eu pôr aqui. O que que o sistema vai fazer? Vai salvar esse link, ele fica aqui como se fosse um outro menu, para vocês poderem abrir já esse sistema ou essa página numa outra tela, sem precisar, às vezes, ir pelo favorito ou digitar no menu. Então, por dentro do CRM, você consegue já criar também esses atalhos para outras ferramentas, tá? Beleza? Dúvidas aqui sobre o menu, gente? Boa. Gosto assim, né? Ninguém perguntando. Tá ótimo. Vamos lá. Tela de contatos. Ô, Jana, deixa eu fazer uma pergunta. Tem limite desses links externos? Carol, ótima pergunta, meu amor. Não tenho ideia, mas eu vou descobrir. Só para a gente ter uma ideia de quantos, né? Porque aí a gente seleciona o que é mais importante, né? Eu, como administradora, se eu coloco esses links, todo mundo tem acesso ou cada um tem que colocar o seu? A mesma coisa das telas, né? Então, se você coloca e coloca para toda a empresa, todo mundo acaba visualizando tudo. Legal. Tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Legal. Aqui é tela de contatos, que também tivemos uma grande mudança nisso, né? Anteriormente, a gente tinha uma listinha separada para leads, uma listinha separada para prospect, uma listinha separada para cliente. Agora, a gente concatenou isso dentro de um único menu chamado contatos. Então, aqui eu tenho a opção de visualizar tudo. Então, o que é contatos? Lead, prospect e clientes. Ou, às vezes, eu quero visualizar só os meus clientes, ou quero visualizar só os meus prospects, ou só os meus leads, tá? O que que muda, né? Muito mais visualização mesmo, né? Gestão e organização. Então, se eu venho aqui em novo contato, o sistema pergunta o que que eu quero cadastrar. Se eu quero cadastrar um novo cliente, se eu quero cadastrar um novo lead, se eu quero cadastrar um novo prospect. Essa estrutura de menu, ela se mantém, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de lead, esses meus campos aqui, do meu formulário, do meu InfoClient, ele tende a ser menor, porque lead, normalmente eu tenho nome, telefone, e-mail, poucos dados, né? E, às vezes, quando eu vou cadastrar um cliente, eu já acabo tendo um pouco de informação um pouco mais robusta.
tá? Então, essa estrutura de configuração de campos, ela se mantém na mesma lógica. Beleza? Aqui dentro do cadastro, eu vou pegar aqui o meu. Cadastro meu aqui, o que não falta. Vou pegar aqui esse. Dentro do cadastro, também tivemos algumas alterações, tá? Seja cadastro de leads, seja cadastro de prospect, seja cadastro de clientes. Anteriormente, a gente tinha um botão aqui de editar, para você poder fazer a alteração dos campos. Hoje, não mais. Então, por aqui, pelo menu, ó, você pode vir aqui e já adicionar um e-mail. Você pode já vir por aqui também adicionar o telefone, adicionar mais de um telefone, se for necessário. E, bem interessante, aqui você também já consegue alterar os campos. Então, você não precisa mais abrir todo o formulário para você fazer edições simples. Então, isso você já consegue fazer por aqui. Então, isso também viabiliza bastante a usabilidade. Tá legal? Dentro dos contatos, pegando a estrutura do CRM, tá, gente? O nosso CRM, ele tem como principal espinha, vamos dizer assim, espinha dorsal do nosso CRM são os contatos. São leads, são prospects ou são clientes. Tudo dentro do CRM gira em torno de um contato. Esse contato, ele pode ser essas informações pode ser negócios novos, pode ser novas tarefas, pode ser reuniões, podem ser tickets. Então, o contato, ele está por trás de tudo aquilo que circunda o CRM. Então, por exemplo, se eu venho aqui em novo negócio, eu estou cadastrando um negócio novo para Janaína. Então, vou colocar aqui teste magnético. A origem da oportunidade, cada pessoa tem um formulário específico para seu escritório. Tem formulários mais enxutos, tem formulários mais completos. Então, cada um aqui vai ter uma visão um pouco diferente, tá? Quando aqui, se eu tenho permissão de visualizar mais de um negócio, eu acabo, mais de um pipeline, eu acabo visualizando todos os meus pipelines aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui esse meu negócio no SDR e em qual etapa que eu desejo que esse meu negócio esteja. Então, tudo que eu vou fazendo com este meu contato, com esse meu lead, com esse meu prospect, com esse meu cliente, eu vou vinculando ele aqui no A Fazer. Então, é uma forma que eu tenho de visualizar tudo o que está acontecendo com este meu contato de uma forma unificada. Legal? Sobre leads, prospects e clientes, gente, dúvida aqui? Perfeito. Então, quando eu falo de contatos, automaticamente eu associo muito isso à parte de oportunidades, que aí são os nossos pipelines, né? Então, vamos lá. O que são? Tem como aparecer sim, tá, Klaus? Não tá aparecendo no teu? Seu CS, acho que é a Hanna. Hanna, coloca o CPF lá para o Klaus. Tem como aparecer. Campos que não estão aparecendo, tá, gente? É configuração. Então, precisa ser exibidos. Vamos ver aqui. Aqui na link gente, também não aparece. Se puder, é ótimo. Boa. Vamos, só coloquem aqui no chat para o CS já pegando e colocando isso em tarefas para vocês, tá? Se os leads estão como responsáveis, mas quando eu abro o lead, dá acesso negado, não é para acontecer, tá, Eric? Se isso estiver acontecendo, é configuração do seu acesso. Então, pode ser um permissionamento que está um pouco divergente do seu login. Tá joia. Tá bom? Perfeito. Boa. Então, pipelines, né? Aqui, este menu aqui, chama oportunidades, para alguns estão pipelines, para outros estão negócios. Essa nomenclatura aqui a gente consegue ajustar, tá? Então, essa nomenclatura está muito particular, de acordo com a estrutura que vocês usam no dia a dia de vocês. Então, para cada escritório, isso aqui está um pouquinho diferente. Mas aqui, oportunidades são os pipelines ou os kanbans, né, como algumas pessoas costumam falar.
que são os Kanbans? O que são os pipelines, tá? É uma forma da gente conseguir ter uma gestão à vista de todos os negócios que eu estou trabalhando, tá? Tudo que vai ser um processo, pensando num processo comercial ou um processo de vendas. Então, eu tenho um começo, tenho um meio desse meu pipeline e tenho um negócio fechado e negócio perdido, tá? E o que é isso, né? Essa estrutura aqui é para a gente ter essa gestão à vista. É para que a gente consiga visualizar de uma forma que a gente saiba exatamente aonde atuar e em qual momento. Então, de novo, dentro aqui de configurações, cada escritório vai ter, tem a tua estrutura, a tua particularidade, que pode mudar, tá? Aqui, só... Ô, Jana, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quando vai no perdido, antes eu conseguia restabelecer, reabrir. Agora eu não estou conseguindo mais. Isso é da nova funcionalidade? Não, é para reabrir. Não, é para reabrir. Não está reabrindo, então vou... Tá. Aqui, dentro aqui da estrutura de configurações, o que é interessante, né? Para cada coluna, a gente consegue vincular aqui as descrições que é para a pessoa fazer em cada coluna. Então, isso ajuda na estruturação do processo. A gente também consegue determinar quais campos, ó, são obrigatórios para este card avançar de uma etapa para outra. Então, isso tudo aqui, gente, é estruturação de processo. De novo, cada escritório vai ter a sua estruturação. Tem clientes nossos que optam em não ter nada barrando, né, não ter nada uma barreira para impedir esse card de avançar. Outros já preferem que tenha alguns campos ali pré-determinados, para que quando o card chega para a gente aqui no fechado, ele já esteja, o nosso contato, né, chega para a gente ali em fechado, ele já esteja mais robusto de informações. Então, tudo isso também é configurável. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, olhando para a SDR, quando o SDR está aqui na fase de pesquisa, ele não consegue avançar para a fase de conexão se os campos cidade, origem, telefone, site, empresa e estados não estiverem preenchidos. Aqui eu tenho nome do decisor e assim por diante. Tenho aqui ações de templates. O que é isso, tá, gente? Posso determinar que o próprio sistema gere tarefas de acordo com o card entre naquela etapa. Então, por exemplo, se dentro aqui dessa minha etapa, eu vou colocar aqui uma cadência de nutrição. Então, todo card que entrar aqui nessa minha etapa de pesquisa, e eu tenho esse template já pré-determinado, automaticamente o sistema já vai gerar uma tarefa para aquele responsável específico, vinculado a este card. Então, são tarefas automáticas, de novo, processos, né? Então, dentro de cada escritório, existem talvez processos que a gente consiga já ajudar a fazer isso de uma forma um pouco mais automática, tá? Deixa eu responder, já vou responder aqui, tá, Cláudio? Aguenta aí. Probabilidade de ganho, então aqui, se eu tenho 0, então o meu SDR aqui não vai conseguir dar um ganho quando ele estiver nessa etapa. Então, normalmente, gente, aqui a gente deixa 100%, isso também é regra de processo. Então, se eu deixo 100%, a pessoa, em pesquisa, ela pode já dar um ganho nesse negócio. Senão, eu consigo só ir escalando isso, né? 0, 20, 30, 50. A pessoa só vai conseguir dar ganho no meu card quando ele tiver com a reunião agendada e aqui tiver 100%, por exemplo, tá? Aqui eu tenho, ó, avançar automaticamente ao completar requisitos. Então, isso aqui também é uma automação. Então, por exemplo, em vez da pessoa ter que arrastar o card, se ela preencheu todos os campos, fez a tarefa, e essa opção aqui está marcada, o próprio card já se move para a etapa seguinte de conexão, tá? E, por fim, uma nova funcionalidade, gente. Não sei quais de vocês usam ClickSign, mas a gente agora tem uma integração nativa com o ClickSign. Então, por exemplo, fiz um contrato de consultoria, fiz algum contrato específico que eu preciso fazer. Vocês viram que pouparam aqui porque eu estou sem integração. Mas aqui a gente
faz essa integração de uma forma muito simples ali, a gente coloca os tipos de contrato, e por aqui mesmo o próprio sistema já faz o preenchimento do contrato, já envia para a assinatura das pessoas envolvidas, e faz com que esse processo de assinatura facilite também o processo de vocês. Tá legal? Amei essa funcionalidade. Bem legal. Beleza. Aí vou responder aqui as perguntas do Klaus, tá? Tem como ter restrição para avançar o card anexando um arquivo ou preenchendo um campo customizado? Tem sim, tá, Klaus? A gente tem duas formas de fazer, vamos lá, vamos pensar aqui em anexos agora, tá? Oh, maravilha. Vamos pensar em anexos. A gente tem duas formas de campos de anexos aqui. A gente pode anexar direto dentro do card. Se eu opto por esta opção, esse anexo dentro do card não me permite travar o sistema, tá? Então, eu não consigo travar ele. Porém, eu consigo dentro ou do formulário do negócio ou do formulário do contato, aí a gente tem que entender o processo, colocar um campo de anexo. E este campo de anexo, sim, tá, Klaus? A gente consegue colocar ele como obrigatório para ele avançar de uma etapa para outra. Ok? Aí a segunda pergunta do Klaus ou tem como avançar um card e enviar um e-mail customizado ao cliente? Sim, também, tá? Para que isso funcione, a gente precisa mapear, que é, por exemplo, quando um card meu entrar em pesquisa, todo card que entrar em pesquisa, via régua de relacionamento, via automação, tá, gente? A gente já determina que todo card que entrar em pesquisa, aquele template de e-mail vai ser enviado para aquele contato. Então, isso também é um fluxo a ser configurado, mas tem como fazer sim. E aí, vinculando já a pergunta do Klaus, né? Se dentro deste meu e-mail, que eu customizei, eu colocar um formulário, esse formulário sendo do CRM, que eu já mostro para vocês, esse formulário sendo do CRM, quando o cliente preencher os dados no formulário, automaticamente esse contato já atualiza com os dados vindo do formulário. Beleza? Tranquilo para vocês, gente? Deixa eu só fazer uma pergunta ainda sobre os contratos. A gente tem algum passo a passo para vincular, igual a BHS? Sim, tá, Carol? Eu vou pedir para a gente mandar para você. Isso, mandar esse e mandar do e-mail que eu me perdi nessa homologação. Tá bom, beleza. Por favor, obrigada. Nada. Jana, eu queria falar um ponto. Oi. A gente vem conversando muito com a Hannah, né? Então, a gente tem aqui como objetivo nosso de deixar esse pipeline com tudo que a gente fechou, então, vamos ser mais específicos no que me compete, né? Seguros, de uma forma geral. Toda a cadeia de seguros já fechada. Então, a lista de negócios fechados, eu tenho tudo desde o início da minha operação. Tá. Principalmente os seguros de danos, porque eles se renovam a cada ano. Então, cada ano. Sim. Agora, a gente está com cada coluna, né? Ela não, automaticamente, ela não traz para o topo na ordem do fechamento. Com isso, a gente tem que ficar sempre trazendo ali, mexendo. Por aqui, né? Para ordenar. A data da última atualização. Isso visualmente, no dia a dia, né? E até às vezes quando a gente muda a tela, por exemplo, você está aqui, com a tela dentro do CRM volta, esse funil, ele volta de novo com uma ordenação definida. E estava aleatória, manual ali, né? Que ele fica pré-definido manual. Eu não sei como é que é essa ordenação. Como é que isso é possível de deixar estanque? Ou realmente, assim, deixar do mais recente para o mais antigo, de uma forma estanque. Eu acho que para todas as abas, né, que a gente tem o funil de lead, de prospecção, de reunião e tal. Então, assim, fica bem confuso. Não, isso é melhoria, tá? A Hannah já abriu para vocês um ticket a respeito disso, da gente trazer essa ordenação. O que a gente vai propor como melhoria? É que cada escritório ali acabe fazendo a tua preferência de ordenação, porque
né, para cada um acaba tendo uma especificidade. Então, para vocês, nesse caso, a data da última atualização faz sentido, para outros faz sentido, às vezes, as tarefas que estão vencendo, ou a última movimentação que aconteceu. Então, para a gente conseguir ter todas essas funções mapeadas, para que todo mundo consiga utilizar da melhor forma para si, a gente colocou como melhoria. Aí eu vou pedir para a gente entender, vou pedir para a Hannah entender como que está essa melhoria dentro do fluxo e passo para vocês uma previsão, tá bom? A outra coisa é que assim que eu me logo, aí eu não sei se é da ferramenta, mas assim, eu não fiz nenhuma parametrização. O meu funil, quando eu me logo e entro aqui em oportunidade, ele está sempre com a aba de prospecção comercial aberta. Ele tem algumas abas que ficam abertas e uma aba de negócio aberta. Então, assim, por algum motivo, tá? Antigamente, você entrava, as abas estavam todas fechadinhas. E a outra coisa, eu não sei se é da versão... Aberta, Mari, assim, nesse formato? Espera que eu estava abrindo... Igual eu estou mostrando aqui para você? Espera aí. Ele abre quando eu clico, ele entra numa visão que abre uma aba e abre outra. Que eu não pedi para abrir nada. Depois eu vou entender melhor. Aleatório. E os termos também, que algumas coisas mudaram aqui. Então, por exemplo, você tinha a questão de... você tinha um campo maior aqui, né, onde você detalhava, tinha quantidade aqui em negócios, a gente não consegue ver. Aqui, que está o entre parênteses? Só se você fechar a conta. Então, assim, tem umas coisas da visualização que eu não sei se é da versão. Na verdade, eu acho que é muito mais eu entender, tá, Mari? Então, o que eu vou fazer? Não, eu só consigo ver todas as quantidades se eu fechar todas as abas. Se eu abrir as abas, essa descrição não dá espaço. O número é bem suprimido e tem uma quantidade. Tá bom. É isso, eu acho assim. Aí é uma questão nossa aqui, da forma que a gente trabalha, do maior para o menor, mas que foi uma coisa que no nosso dia a dia aqui, para a gente ter esse funil aberto aqui o tempo todo, impacta, porque depois eu tenho que reordenar tudo de novo. Tá, pode deixar. Eu vou sentar com a Hannah para entender mais detalhes e aí eu passo para ti, tá? Sobre esses pontos que você me trouxe. Beleza. Gente, dúvidas aqui perguntas sobre as funções de oportunidade? A Carol que passou aqui para mim sobre o reabrir. Carol, tem aqui um botãozinho, ó, no canto superior direito, reabrir. Não está aparecendo isso para mim. Tá, então é configuração. Vou pedir para o pessoal olhar para você, tá? Tá. Boa. Oi, Klaus, pode falar. Eu tenho uma pergunta ali naquela parte do funil, na questão de ações. Eu não consegui configurar as ações. Ou como que funciona, o que eu consigo colocar, entende? Aqui você fala que ações dos templates? Isso, de templates. Boa, legal. O que é isso aí, ou como configura, para que serve, qual é o intuito, entende? Essa função de templates, tá, gente? Vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui. Está muito relacionado à configuração. Então, não é todo mundo que vai conseguir entrar nessa fase aqui de configuração. Aqui é tudo que a gente consegue customizar dentro do sistema. Então, templates está aqui na fase de atendimento, templates de tarefa. Nós temos dois tipos de templates, de tarefas ou de negócios. O que isso significa? Eu pré-determino como vai ser a tarefa que vai ser gerada. Então, eu venho aqui, ó, coloco ali o nome do meu template, aqui no meu caso está qualificação. Qual que é o tipo da tarefa? Então, vamos dizer aqui que vai ser uma ligação. Qual que vai ser o título da tarefa? Então, fazer primeiro contato. Então, isso aqui eu estou determinando como que vai ser criada aquela tarefa. Então, é de uma forma automática. O usuário ali, final, ele não vai ter autonomia para criar essa tarefa. Então, já é padrão. A descrição que ele precisa fazer nessa tarefa e qual o prazo que essa tarefa, depois da data de ser criado, em quanto tempo ela vai ser considerada atrasada.
Então, determinei os meus templates. Posso ter N templates, como vocês podem ver aqui. Esses templates, eles normalmente são usados em oportunidades, lá em configurações. Para cada etapa, você pode determinar já esses campos, esses templates. Então, quando eu movimentar o meu card, por exemplo, aqui de um lado para o outro, o próprio sistema já cria essas tarefas de forma automática. Acho que eu não deixei configurado aqui. Já cria essas tarefas aqui de forma automática. Então, é uma forma de fazer. A outra forma de usar templates é dentro de automações, que é, eu quero configurar para que todo o meu cliente que está com o meu suitability vencendo, eu gere uma tarefa via template. Então, são formas de fazer o uso do template, tá, Klaus? Então, ele pode ser tanto ali para o pipeline, quanto para automações. Beleza? Boa. Mais perguntas, gente, sobre oportunidades, pipelines? Mais tranquilo? Legal. E aí, gente, nós vamos... Opa. Oi, Eric. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, aproveitar que você está aqui. No meu pipeline aparece apenas os leads / as oportunidades que eu estou criando. Tem muito lead que está o responsável, só que não está aparecendo no Kanban. Tá. Em contatos. Isso daí é a permissão que eu tinha mandado a mensagem aqui ou não, nada a ver? Não, não é, Eric. Vamos lá. Sabe, apareceu só os que eu criei à mão, entendeu? Não os que Isso. foi Exato. jogado para mim. Isso, exato. Então, vamos lá. Isso vai acontecer porque não tem nenhuma automação criada para gerar esses leads automaticamente dentro do pipeline. Então, isso é configuração. Então, foi a estrutura que foi definida, talvez, ali no momento com o escritório. Porque se eu crio um lead, eu só estou criando o meu lead, ele vai ficar para mim aqui na listagem. Se eu não tenho nenhuma automação que vai me permitir que eu diga que para esse lead, que quando ele for criado, ele para ir para um pipeline específico, ele vai ficar aqui só na listagem. Então, é isso que está acontecendo com o seu caso, tá, Eric? Então, você está tendo necessidade de criar manualmente o negócio aqui também. Então, você está criando o lead e criando o negócio. Isso, na verdade, depende de cada operação. Tem operações que preferem neste formato, porque acaba tendo um controle melhor, e aí não vai enchendo o pipeline, né? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que você sobe uma base com 1000 leads. Se eu tenho essa automação gerada, eu vou subir 1000 leads no meu pipeline. A gente sabe que humanamente possível você tratar 1000 leads, você vai levar alguns meses. Então, para o pipeline não ficar sujo, algumas operações preferem que faça isso de forma gradual, conforme você vai trabalhando. Mas aí é muito mais o entender o processo para a gente poder ajustar isso. Uma outra forma de fazer também, Eric, que é o seguinte... Você já pode matar 2 coelhos numa só. Em vez de você ir lá no contato, criar o lead e vir aqui criar oportunidade, você pode vir que por dentro de nova oportunidade, esse botãozinho aqui, tem para você, ou tem aqui um maisinho também, ó. Sim. Você vem por aqui, e aí você pode já colocar aqui, por exemplo, ó. Quando você vier em contato, tem lá, o criar novo contato. Você vai escolher o formato. Então, vamos colocar aqui, colocar um prospect. Aqui, teste, Jana. E aí você já consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entende? Que seria... Nossa, bagunçou tudo aqui, vamos ver se vai salvar. Aqui, ó. Criei o meu contato. Não vai salvar. Porque tá acontecendo assim, a gente tá com o Excel aqui, aí foi upado, aí no Magnetic, só que como não tá aparecendo no Pipe, aí eu tô trabalhando no Excel e só as pessoas que me atendem eu tô colocando manualmente, entendeu? Por causa que vamos ajustar eu prefiro isso. usar esse Kanban, entendeu? Uhum. Mas vamos ajustar isso, porque é importante ter o card para vocês também medirem a efetividade, né? Então, vamos ajustar isso. Vou colocar aqui para a gente entrar em contato e fazer essa organização para você, tá?
Perfeito. E a questão do acesso também é o ADM aqui do escritório. Tem que me dar. Tá. É isso, né? É isso, mas aí eu também vou entrar em contato para a gente poder entender melhor o que está acontecendo com o seu caso. Tá. Mas Esses você dois entendeu, casos. né? O responsável tá eu, aparece o meu nome, só que aí eu clico, aí dá Está acesso dando um negado. erro. Esse acesso negado está aparecendo dentro do card ou dentro do contato? Dentro do contato. Do Ó, contato eu mesmo. cliquei aqui, ó, na lista suspensa aqui, do lado esquerdo, contato, aí eu clico em qualquer um, aí Tá todos dá bom, acesso negado ao recurso, você não tem permissão para acessar esse recurso, tá verifique bom. sua conta de contato. Beleza, isso é permissionamento da função. A gente já ajusta, eu também te falo. Tá bom, obrigado, viu? Por nada. Perfeito, gente. E aí, para a gente não se alongar muito, o que eu quero explicar para vocês? A gente tem uma nova função, tem várias outras novas funções, mas o que é importante? Durante nossa jornada ali de entendimento e de relacionamento com os nossos usuários, a gente percebeu que o pipeline, ele está para vendas. E a gente trouxe agora uma nova função que se chama jornadas. Isso aqui foi provocado por um cliente nosso, que eu acho que é o Rubens, eu acho que ele está online aí, que ele falou assim, Jana, não faz sentido a gente tratar jornadas operacionais dentro de pipelines, porque a gente entende que depois que o cliente está dentro de casa, a gente tem outros tipos de jornada com ele. Então, às vezes, pensando aqui, né, num planejamento, né? Depois que o cliente fecha o contrato comigo, eu tenho ali uma jornada, por exemplo, de planejamento. Então, essa jornada de planejamento, a gente trouxe essa funcionalidade, que aí você tem outras configurações, que é o sentido. Toda vez que o card for dado ganho lá no pipeline comercial, já vai entrar uma jornada aqui. E essa configuração, também isso aqui tudo é customizável. Então, eu determino a fase, determino o tempo que cada pessoa, cada jornada, cada contato ali deve ficar em cada fase dessa jornada. Também consigo colocar obrigatoriedades, também consigo colocar ações obrigatórias, consigo colocar alertas de inatividade. Então, isso aqui, gente, é uma esteira que é para acontecer depois que eu dou ganho dentro de algum processo meu comercial. Aqui também para ter essa gestão à vista. Jana, consigo fazer a gestão dos meus clientes aqui? Talvez sim, né? Que era uma pergunta que muitos clientes nossos colocavam, que é, Jana, mas eu queria ver em forma de card esses meus clientes, por exemplo, né? Então, aqui, através desse formato, deixa eu ver se eu vou conseguir vincular aqui sem vincular nada obrigatório. Foi. Então, através aqui, eu fico com cards, ó. E aqui eu tenho, né, os dias que esse card está nessa fase. Aqui dentro, eu passo a ter, então, o valor do contrato dele, se é um contrato que vai ter uma renovação automática, qual que é o MRR dele no meu mês, eu posso colocar etiquetas aqui que vai funcionar para uma melhor visualização. Consigo, então, fazer a minha gestão de tarefas, reuniões, tickets e anexos dentro desta jornada. E qual que é a intenção dessa jornada? Eu dar um sucesso nela, ou seja, conseguir concluir a minha jornada. Então, pensando num planejamento financeiro, né? A gente sabe que o planejamento, ele tem o começo, tem o meio e tem o fim ali, que é quando eu concluo todo esse meu planejamento, né? Depende. Ou, às vezes, o cliente, no meio desse processo todo, ele dá um churn. Então, são formas diferentes de trabalhar. Então, essa nova fase, depois que o cliente está dentro de casa, tá bom? Isso aqui também, gente, tudo é configuração. É algo que a gente precisa entender o processo, entender o fluxo, para que a gente consiga começar a tirar, porque eu sei que muitos escritórios têm jornadas de clientes dentro dos pipelines. Então, para a gente começar a fazer esse movimento contrário, de colocar as coisas no lugar certo, né? Então, sair ali dentro do pipeline, deixar o pipeline só para olhar comercial mesmo, para métricas comerciais. E aí, quando eu der um ganho ali, a gente colocar isso para dentro de jornadas e criar essas automações. Tá legal? Perguntas aqui, Mari?
Janaína, na parte de trolling, o link de cancelamento não está sendo disponibilizado. Desculpa, Mari, ficou bem baixinho, não ouvi? O link de cancelamento não está sendo disponibilizado. Mari, você fala Oi? da Uno? Você é da Uno? Está reparo. Perfeito, tá ótimo. Mari, eu vou pedir para o Flávio falar contigo a respeito, tá? Ok. Perfeito. Gente, dúvidas aqui sobre a jornada? Curiosidades? Eu gostei, acho que faz sentido, a gente, senão fica tudo parado dentro do mesmo lugar, né, como oportunidade, e de fato você já fechou, aí vai para uma parte de assinatura, de contrato, então acho que faz sentido, só que a gente só precisa falar, então, para a gente ajustar o fluxo, é isso? Exato. Entender o fluxo, tá, Carol? Porque, assim, tem escritórios que talvez esse fluxo vai fazer muito sentido, talvez outros não. Então, é muito mais entender mesmo. Eu trouxe aqui como uma nova funcionalidade, para a gente poder adequar de acordo com a realidade e o processo de cada um. Legal. Oi, Klaus. Também a questão é o seguinte, então, basicamente, a diferença de jornada e oportunidade é que jornada é de um cliente e oportunidade é de um prospect. Perfeito. Isso aí, Klaus. Tem alguma diferença específica de ações, de configuração, alguma coisa nesse sentido? Específico, não. É mais de organização, então, tipo, É mais de separar para... mesmo, é o cliente sabe? interno que eu tô, sei lá, vendendo, fazer um cross-sell, fazer algum outro tipo de atuação, melhor usar como jornada, ou é um outro setor que atua, tipo assim? Não. Pensa assim, tudo que é comercial, se eu estou fazendo um cross-sell é comercial, certo? Então tá lá para mim no pipeline. Pipeline é tudo que é financeiro, melhor falando, em vez de prospect cliente, é tudo que é financeiro, que vai me gerar um retorno ali na ponta financeiro, pensando assim. Jornada é tudo que é processo interno, melhor falando. Então, por exemplo, deixa eu tentar pegar uma realidade de vocês. Onboarding. Então, vocês querendo implementar ali a jornada de onboarding com a Mari e tal. Então, se vocês derem ganho lá na parte de comercial, entrar para uma jornada de onboarding. Isso é uma jornada, entende? Que aí, qual que vai ser o sucesso dessa jornada? Depois que o cliente passou por todas essas etapas, todas as ações que a gente colocou ali dentro e deu um sucesso. E talvez, durante essa jornada de onboard, o próprio cliente deu um churn, entende? Então, é jornada mais operacional mesmo, depois que ele está dentro de casa. Não necessariamente vai gerar um recurso financeiro na ponta, entende? Entendi. Tá bom? Obrigado. Nada. Oi, Israel. Eu queria... Tem alguém perguntando? Tem o Israel aqui que levantou a mão, deixa eu ver que ele baixou. Sério? Tá. Pode falar. Era só para saber se essa jornada, obrigatoriamente, a empresa tem que montar ela ou se eu posso trabalhar nessa jornada individualmente. Israel, toda a estrutura do CRM, ela está para a empresa, tá? Contudo, isso é muito de organização, então é muito mais entender com o gestor se faz sentido você ter essa jornada individual, sabe? Então é algo mais particular de cada empresa, assim, determinar se isso pode ser trabalhado individualmente para curtir ou da empresa. Daí é uma política que a empresa acaba adotando, tá? Perfeito, obrigado. De nada. E Carol? Eu queria fazer uma pergunta, como que a gente faz para incluir o CRM para captação de lead nas campanhas das redes sociais? A gente já consegue fazer isso? Ponto, perfeito. Bora lá. Então, a Carol já deu a introdução aqui para mim, entrar na parte de marketing. Gente, eu vou estourar 5 minutinhos do tempo, eu sei que eu marquei aqui 10h30, mas eu vou estourar aqui 5 minutinhos para eu explicar só para vocês essa questão do marketing, que eu acho que faz bastante sentido. Porque eu vou ter uma reunião presencial 10h30. O pessoal deve estar chegando aqui no escritório, só vou sair aqui, não tem problema não, mas a gente tem contato com a Hannah e os pontos eu falo com ela. Tá ótimo. Muito tá obrigada, bom, Mari. Viu? Eu que agradeço. Tchau. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau.
Então, só explorando aqui rapidinho a parte de marketing, tá, gente? A gente está aqui com algumas novas funções. Então, a primeira delas é campanha, que anteriormente a gente utilizava muito como régua de relacionamento. E o que que mudou, tá? A campanha, ela permite com que a gente consiga fazer algumas ações, por exemplo, teste AB, fazer segmentação de envios por e-mail. Então, quero enviar um e-mail A para um público específico, e-mail B para um público X, então começar a fazer uns testes relacionados a isso. Consigo enviar mais de um e-mail ao mesmo, fazer uma cadência de comunicação de e-mail, consigo enviar por vários canais, enfim, tem uma série de coisas aqui, gente, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes ao mesmo tempo, mas só passando aqui, que ele não vai me permitir passar, deixa eu pôr outra coisa. Passando aqui, a gente consegue, então, criar agora os agendamentos, coisas que a gente não conseguia fazer antes, né? Então, agendar um e-mail para ser enviado em determinada data, ter um e-mail que ele vai acontecer de forma recorrente. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Jana, a gente tem cliente aqui que todo dia 10 precisa enviar um aporte. Então, se eu tenho esse campo configurado dentro do sistema, eu posso determinar que todo dia 10 um e-mail já vai pré-formatado para aquele cliente, né? Tipo assim, oi, Carol, tudo bem? Chegou o momento de você fazer o seu aporte. Algo nesse sentido, sabe? Então, é a gente conseguir determinar coisas e ações muito particulares. Posterior a isso, eu tenho as réguas de relacionamento, que elas deixam um pouco diferente de campanhas, que são algo mais programado. A régua de relacionamento é algo mais vivo. Então, conforme as coisas vão acontecendo, a régua ela vai se moldando aquele comportamento e vai disparando também e-mails ou fazendo ações dentro do sistema. E aí, entrando na pergunta da Carol, que é a parte de formulários, tá, gente? O que são os formulários? Pegando aqui como o Google Forms ou algo neste sentido, todos os campos do CRM, eles se tornam campos para a gente desse formulário. Então, por exemplo, eu vou montar aqui um formulário de nome, telefone e e-mail. Posso colocar aqui imagens, colocar um logo, colocar um background, consigo aqui determinar se depois que a pessoa preencher esse formulário, vai uma mensagem de agradecimento, ou vai direcionar ele para uma outra página, por exemplo, para o site de vocês, ou algo nesse sentido. Determino se a pessoa que preencheu esse contato, ele vai entrar a pessoa que preencheu este formulário, ele vai entrar no CRM como cliente, como prospect ou como lead. Então, por exemplo, se eu coloco como prospect, vamos pegar o exemplo aqui da Carol que ela trouxe, né, ações de marketing. Todo mundo vai entrar como lead. Eu quero que esse contato seja criado de forma já automática dentro do CRM, ou eu quero que a gente apenas capture esses dados e guarde numa caixinha para um determinado momento, a Carol vai ali e determine se aquele contato vai ser criado ou não no CRM, entende? Então, são formas de configuração. Depois que eu determino tudo isso, eu faço a minha publicação, vou pegar aqui, e eu consigo, então, gerar o meu link. Então, esse link aqui, aqui. Compartilhar, gero aqui um link. O que vai acontecer? Aqui meu perfil, A pessoa aqui vai conseguir colocar as suas informações. Aqui eu não coloquei background, não coloquei nada, tá, gente? Então, tá limpinho aqui. Mas aqui a pessoa coloca o nome, telefone e e-mail, e esses dados vão para dentro do CRM. O que acontece, Carol? Para as ações de marketing, o que você vai precisar fazer? Aqui a gente tem os scripts, É por aqui que a gente vai determinar que aí precisa de um pouquinho de lógica de desenvolvimento, tá, Carol? Pegar os scripts do que você está utilizando de um lado, conectar aqui com o formulário para a gente fazer isso acontecer, tá? Mas aí te respondendo, é possível já sim, e o formulário, gente, não serve só para a parte de marketing, mas para gestão como um todo. Então, por exemplo, no determinado jornada do meu processo comercial, eu preciso levantar alguns campos, algumas informações que são necessárias para eu poder entregar o melhor serviço para ele. Então, em vez de eu colocar isso num papel, ou pedir para o cliente mandar isso para mim por e-mail, eu posso colocar isso dentro de um formulário,
levando em consideração o campo que a gente definir para verificação de duplicado, por exemplo, CPF, né? Toda pessoa que tiver o CPF igual ao que está dentro do CRM, ele atualiza aquele cadastro, então as informações já vão ficando mais ricas nesse sentido. Então, dentro do formulário, a gente consegue anexar documentos, conseguimos colocar links, colocar outras informações que faz esse formulário ser um pouco mais robusto. Legal? Perguntas aqui, gente, sobre a fase de marketing? Eu acho que é isso. Daí dá para criar por campanha, por exemplo, eu faço um formulário para Instagram, depois outro para um evento, outro. Com certeza. Então, cada um, para a gente saber de onde veio o lead, por exemplo. Pode ser, exato. Tá. Exato. Aí eu converso com as meninas para criar isso. Exato. Uhum. Gente, algum ponto que vocês talvez queriam que eu falasse e eu não falei? Oi, Israel. Só com relação à tarefa, eu tinha feito uma sugestão para vocês pelo WhatsApp. Tá. Não sei em que pé que está isso, mas é só sugerindo assim, quando você conclui uma tarefa, o sistema automaticamente criar uma nova, já meio que pré-parametrizada para otimizar o tempo. Uhum. Já está em andamento, deve sair logo. Tá, obrigado. Isso ajuda bastante mesmo. Gente, então, espero que esse bate-papo, né? Oi, Reinaldo. Opa, Janaína, é uma coisa que eu só pude entrar às 10 horas. Isso está sendo gravado para que eu possa visualizar o início? Aí você vai mandar para a gente. Mando por e-mail. Ok, obrigado. Tá bom? Por nada. Pessoal, espero que esse bate-papo aqui, né, tenha esclarecido para vocês muita coisa. Quero que a gente consiga promover com mais frequência coisas como essa, dando essa integração também como um todo. Eu acho que quando a gente troca, a gente acaba gerando mais valor, então a gente está super abertos às melhorias, a gente sabe de várias coisas que estão acontecendo, né, Jana, bugs que estão impactando, a gente está trabalhando aqui a melhor forma possível para conseguir ter uma resolução mais rápido possível, mas a nossa intenção sempre é ouvir o que os usuários têm a falar para a gente conseguir implementar e, de fato, ser algo bem relevante no dia a dia de vocês. Tá legal? Quero agradecer muito a presença de cada um, desejar para vocês aí um bom dia, um bom trabalho. Os CS responsáveis por cada conta depois vai entrar em contato individualmente com cada um para tirar mais dúvidas pontuais, às vezes para fazer uma reunião individualizada, colocando para que cada um coloque ali os seus pontos, né, para a operação de vocês fluírem da melhor forma possível. Combinado? Uhum. Muito bom. Obrigada, viu, Jana? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Bom dia. Um bom trabalho.